Olá, aqui é o Túlio Ferreira do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um Hands-On. No Hands-On de hoje eu vou falar sobre o FastCSV, que é um módulo que eu utilizei hoje. Eu estava um pouco com preguiça de fazer a leitura do CSV na mão, né, no modo convencional, onde você lê linha a linha, depois você quebra coluna a coluna, tudo com split. E aí eu resolvi usar esse módulo e eu quero mostrar ele para vocês porque eu achei algumas coisas bastante interessantes e que a gente consegue poupar bastante tempo aí. Bom, então a primeira coisa, eu tenho aqui a pastinha para o meu projeto, já está criada, tá? E eu já tenho dois CSVs aqui dentro dela, um com 5 linhas e outro com 1000 linhas. A ideia aqui do CSV é a gente poder ler arquivos realmente grandes aí, tá? Então, a gente ter uma forma aí de ler arquivos extensos com o CSV. Tá? CSV ainda é um arquivo bastante utilizado para trazer e para essa troca de grandes quantidades de informação, tá? Então, pelo menos nos clientes que a gente trabalha com exportação de dados, importação de dados, o formato comum aí é o CSV. Tá? Apesar dele ter vários probleminhas, o CSV ainda é uma melhor forma aí da gente trabalhar. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Yarn, add, e vou adicionar ele aqui, né? Então fast CSV. E uma coisa que é interessante, né? Enquanto ele vai adicionando aqui, deixa eu criar um arquivo para a gente processar. Então, index.js, deixa eu ver, olha lá, já instalou. Então, agora a gente pode começar a criar aqui o nosso código. Uma coisa que é bastante bacana, o Fast CSV, ele já é baseado em string, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um string aqui, e a gente já fez uma série de vídeos sobre string, tá? Depois a gente vai deixar o link aqui embaixo. A gente tem vários tipos de string, mas um deles é o read string, né? Então, que é o string que permite eu pegar dados de algum lugar e trazer esse fluxo, né? Então, eu trago esse fluxo de dados para dentro do meu programa, tá? Então, eu trago esses dados para cá. E aí, aliás, antes disso, eu preciso importar aqui o FS, né? Que é o File System. Então, eu quero manipular arquivos, eu preciso do FS. Então, fs.createReadString, e eu quero falar qual CSV eu quero pegar. Então, 5.csv, criei esse CSV aqui. O que eu vou fazer? Const CSV igual require fast CSV. Então, importei o CSV aqui também, né? Nesse caso é o fast CSV. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso instanciar uma versão do meu CSV aqui. Então, posso falar string CSV é igual a CSV. E aí eu posso começar a fazer algumas coisas. Então, por exemplo, on data. E aí aqui eu tenho uma arrow function com data, console.log, data. Deixa eu só tirar ele aqui um pouquinho. Então, olha só, criei uma instância nova. Quando chegar dados aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou escrever na tela. E aí que vem a parte mais legal. A gente simplesmente dá um pipe no string de leitura para esse transformer aqui, né? Para esse string que transforma os dados. Então, string.pipe, e aí eu passo o string CSV. Então, eu passo esse cara que vai processar realmente o CSV para mim. Então, é um encanamento, né? Esse cara aqui é o comecinho lá, é a mina d'água. E aí a gente liga com o pipe em um transformador de dados. Então, node index. Então, olha só que legal. Ele já mostra pra gente tudo quebradinho, né? Eu já mostro aqui a primeira coluna, que são o header aqui, e as linhas embaixo, né? Então, a gente já tem ali bastante já quebrado, né? Então a gente não precisa ficar se preocupando muito. Uma coisa que é bastante bacana, a gente consegue definir que a gente quer reconhecer os headers, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Se a gente passar uma opção aqui para ele, ele vai transformar essa primeira linha em header. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo falar para ele que ele vai ter um header, ele vai ter um header, ou headers, aliás, igual a true. Então, olha só a mudança agora. Então, ao invés de retornar uma lista de valores para cada linha, o que ele retorna? Ele já retorna para mim um objeto. Então, eu já consigo processar esse CSV um pouquinho diferente. E, na verdade, foi isso que me agradou bastante. Eu precisava tratar vários tipos de dados e
é mó chato você ficar tratando a coluna na mão, né? Então dá bastante trabalho ali. Outra coisa que é bastante importante é o delimitador, né? Então a gente pode definir aqui o delimiter e falar qual caractere a gente vai utilizar para delimitador, tá? Então, sei lá, o que eu fiz hoje, por exemplo, o delimitador era vírgula, tá? Então não era, aliás, era ponto e vírgula, nem era vírgula. Outra coisa que é bastante interessante, quotes. Então, como que uma string nesse CSV seu ele é representado? Então, muitas vezes, se a gente quer representar uma string muito grande que tenha ponto e vírgulas também, a gente pode definir o quote aqui, tá? Outra coisa que é bacana, a gente pode definir quando o string termina, então onEnd, e aí a gente pode falar console.log finished. Então, acabei de terminar aqui meu string, ele vai ter um finish no final. Então, assim, é bastante poderoso e o que a gente pode perceber é o seguinte, se a gente mudar aqui de 5 para 1000, a performance continua a mesma, tá? Como a gente está utilizando string, a gente não precisa carregar todos os dados em memória. Ele simplesmente passa, né? À medida que ele vai lendo do disco, ele já vai transformando o CSV e já vai fazendo o processamento que a gente precisa fazer. Então é muito, muito mais rápido. Tá? Então, vale bastante a pena, tá? Mas assim, uma coisa que é bastante importante que também a gente pode fazer essa arrow function aqui ser assíncrona, tá? Então, a gente consegue fazer ela de uma maneira pausável também, tá? Bom, pessoal, essa foi a ideia aqui de processar muito rapidamente um CSV, tá? Eu tive que fazer isso para processar alguns dados aqui internamente e foi a maneira mais rápida que eu já tinha conseguido fazer. Antes eu fazia na mão e aí hoje eu queria mudar um pouquinho, porque eu queria um pouquinho mais de agilidade. E foi um módulo que funcionou de forma bastante interessante para mim. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho para receber em primeira mão nossos vídeos, vai em devplano.com, deixe seu e-mail lá que a gente também manda o nosso resumo semanal. A gente está também no Facebook, tá? facebook.com/devplano e no Instagram, instagram.com/devplano ou @devplano, né? Então fique à vontade. Não deixe de curtir, comentar e me falar o que vocês acharam desse vídeo, se você já utilizou isso aqui para alguma coisa, tá? Então, assim, eu gosto muito de processar dados aqui dentro, né? Então, a gente traz muitos dados de outros sistemas e processa muito, isso é uma coisa que, pelo menos, toda semana a gente tem que fazer, né? Então, sempre a gente está lidando com bastante quantidade de dados e esse módulo aqui veio com bastante relevância para a gente também. Bom, pessoal, por hoje é isso e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!